Flamengo está querendo vender sozinho, está querendo não, já decidiu, vai vender sozinho. A Raíza, se quiser falar sobre isso também, que ela deve ter informação. O Flamengo quer vender sozinho os direitos de televisionamento para o exterior. Ele não quer dividir com o pessoal da Libra, ele não quer estar com esquema junto com a Liga Forte Futebol. O BAP não aceitou isso. O Flamengo vai vender sozinho porque ele entende que o Flamengo perdeu 100 milhões de reais nessa brincadeira que foi assinada na gestão passada. O Flamengo perdeu o dinheiro. Então o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro? Ele entende que sim. A torcida do Flamengo entende que sim. Os patrocinadores entendem que sim. Então o Flamengo não tem que ficar dando mãozinha para ajudar os adversários colegas que estão na Libra e os adversários reais que estão na Liga Forte Futebol. O Flamengo tem que fazer o dele. Eu acho que nessa daí o Flamengo tem que ser egoísta mesmo, como estão. Nação flamenguista, uma notícia aí, né, que a gente sempre debatia aqui no canal, né, que foi a gestão passada, né, acertar com a Libra, perdendo valores absurdos, quase ali próximo dos 100 milhões de reais, né. Isso deixou o torcedor flamenguista revoltado, né, e depois da mudança de presidente, BAP também ficou revoltado, né, e agora detona, né, e vai negociar, né, o direito de transmissões para fora do Brasil, independente, só ele, né? Porque ele já acha que teve um erro aí, né? Porque Landim achou que deveria ajudar o próximo, em questão de direito de transmissões. Pessoal, qual é o time que vende mais? Qual é o time que leva mais torcida ao estádio? Qual é o time que dá mais audiência? Então, o Flamengo tem que ganhar sim, mais do que os outros. Já dizia aí, né? Um ex-palmeirense aí, no tempo da renovação de camisa de Adidas, né? Foi cobrar, né? A renovação ganhando os mesmos valores do Flamengo. Chegou lá, o cara disse: o Flamengo vendeu 2 milhões de camisas, vocês venderam 600 mil camisas, bateram o recorde. Então, pessoal, não dá para comparar, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo, né? O Placar TV, o link tá aqui na descrição sobre esse tema e outros, né? Fique no vídeo até o final, no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Era do Flamengo, que você me perguntou, era justamente isso. A Raíza deve estar sabendo. O BAP, o Flamengo tá meio que abrindo até com a Libra. O Flamengo, o caminho do Flamengo pode ser um caminho sozinho aí na negociação de situações de televisionamento e tudo mais. A porrada tá comendo pau. O BAP botou o pau na mesa, lá ele, botou o pau na mesa, e eu ia falar sobre isso. O que o Flamengo tá fazendo? O Flamengo tá querendo vender sozinho, tá querendo não, já decidiu, vai vender sozinho. A Raíza, se quiser falar sobre isso também, quer vender sozinho os direitos de televisionamento para o exterior. Ele não quer dividir com o pessoal da Libra, ele não quer estar com esquema junto com a Liga Forte Futebol. O BAP não aceitou isso. O Flamengo vai vender sozinho porque ele entende que o Flamengo perdeu 100 milhões de reais nessa brincadeira que foi assinada na gestão passada. O Flamengo perdeu o dinheiro. Então o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro? Ele entende que sim. A torcida do Flamengo entende que sim. Os patrocinadores entendem que sim. Então o Flamengo não tem que ficar dando mãozinha para ajudar os adversários colegas que estão na Libra e os adversários reais que estão na Liga Forte Futebol. O Flamengo tem que fazer o dele. Eu acho que nessa daí o Flamengo tem que ser egoísta mesmo, como estão sendo agora também na decisão de questão de estádio, como Fluminense, Vasco e Botafogo e companhia foram lá para a Liga Forte. Todo mundo é egoísta com o Flamengo o tempo todo. Então, nessa daí eu vou dizer, o BAP tá de parabéns, mas vai vender como? Lá pro exterior, a transmissão de jogo, se você vai ter uma imagem como essa no jogo aí decisivo Flamengo e Vasco. A gente desvaloriza as próprias competições nossas aqui. Então eu vou falar pra você, é desanimador isso aí, cara. É desanimador. Mas a notícia é essa, se a Raíza quiser comentar, eu acho, tá? Na minha concepção, o BAP tá certíssimo. Nesse caso, mas o Flamengo gosta de ser o maior, se acha soberbo, se acha... Tem nada disso. É o malvadão mesmo, então valeu. É o malvadão, vai à luta, vai lá, vende sozinho, vai atrás, porque o Flamengo tem condição, é o trem pagador do futebol brasileiro. Vai, Raíza, quer completar isso aí?
Então, Ilan, de fato o Flamengo está em rota de colisão com a Libra, né? Desde a entrada da nova gestão, inclusive a nova gestão contratou um executivo muito conceituado no mercado, Marcelo Campos, né? Marcelo Campos Pinto, que está tomando a frente dessa situação, e ele comunicou à Libra que o Flamengo não vai negociar em conjunto os direitos de transmissão para o exterior. Aí entra uma questão, tá, Ilan? Em 2019, o Flamengo, na época o BAP fazia parte da gestão Rodolfo Landim, o Flamengo achou uma brecha no contrato, né, com a emissora que transmitia o Campeonato Brasileiro, e essa brecha permitiu que o Flamengo transmitisse os seus jogos no YouTube para fora com imagens. Então toda a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2019 foi transmitida com imagens para o exterior. E ali foi um salto, inclusive, importante. Depois disso, o Flamengo liderou algumas discussões nesse sentido, veio a questão da lei do mandante, enfim, toda essa situação. E o Flamengo está o Flamengo nesse momento está assim, não vai... Tem que ganhar mais mesmo, né, pessoal? É o clube que dá mais audiência, tem mais público, então tem que ganhar mais. Discutir em grupo, não vai negociar em grupo, vai negociar sozinho. Acredito que vai seguir a linha, Tailan, do que aconteceu lá em 2019. Inclusive o Flamengo está reformulando toda a Flá TV, está fazendo contratações importantes, vai anunciar em breve aí nomes de peso, e acredito que o Flamengo vai seguir nessa linha de transmitir os seus próprios jogos com imagens para fora e comercializar ali dentro, patrocínios, etc. Elan. Legal, fala, Papa, tem notícia de reforço? O reforço do Flamengo é o De La Cruz, tá? Voltou a treinar, tá liberado, vai ser relacionado contra o Vasco. Então o De La Cruz, que teve aquele corte no pé em casa e não estava conseguindo calçar a chuteira, e até a explicação que me passaram é a seguinte: quando o cara tá com um corte profundo e tem a cicatrização, você fecha a chuteira, é difícil a cicatrização. Então, ele ficou treinando na academia de chinelo, coisas assim, para não ter que fechar o local e ficar úmido e ele cicatrizar. Cicatrizou, voltou a treinar hoje, então, De La Cruz à disposição para o jogo contra o Vasco. E nós temos a boa notícia. Se a gente está falando de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa. Temos imagens do Pedro. O 9 bolado, o Flamengo divulgou imagens hoje, o Pedro está de volta. O Pedro já treinando com bola, o preparador físico do Flamengo, o médico, também o fisioterapeuta já fazendo trabalhos com ele específico no campo, treinando separado, e há a possibilidade, não sei se a Raíza tem alguma informação extra sobre isso, há a possibilidade de voltar antes de abril, ou seja, em março, dificilmente para a final do Carioca, tá? Mas é um jogador aí que tá, eles fizeram questão de falar, não queimou etapas. Ele realmente recuperou mais rápido, mas sem queimar etapas, né, Raíza? Isso mesmo, Papa, sem queimar etapas, é um processo, o Flamengo tem tratado como muito positivo, está dentro ali de um cronograma inicial. Importante destacar que o Flamengo sempre trabalha com o prazo considerado máximo, mas dentro desse prazo, normalmente o retorno dos jogadores ele acontece antes, e vai acontecer isso com o Pedro. Essa expectativa dele já está pronto aí para entrar em campo, jogar alguns minutinhos a partir de abril. O trabalho do Flamengo é para que ele chegue muito bem fisicamente no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes que acontece em junho. Então ele já começa esse condicionamento físico, depois vem a questão de voltar a ser relacionado, pegar a minutagem, enfim. E o Felipe Luiz disse, né, que quando o Pedro voltar vai montar o time em cima do Pedro. Acredito que isso também motiva o jogador que está nesse processo de recuperação. Que o time vai jogar em função do também... Pedro, né? Ele falou que o time ia jogar em função do Pedro. Ele falou isso. O Juninho e o Alexandro estão fazendo alguns trabalhos no campo, mas ainda são dúvidas para o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. Ayrton Lucas deve ser relacionado normalmente, tá, Ilan? Tá legal. Daqui a pouco a gente vai falar também de mudanças no Fluminense, que joga amanhã. O Dorival era bombeiro quando assumiu o Flamengo, não? Não, o Dorival é a segunda prateleira. Não, eu diria que o Dorival já era um técnico top no futebol brasileiro. Quando ele assumiu o Flamengo. Eu vou falar pra vocês, eu gosto muito do Dorival. Eu também gosto. O Dorival, ele
Foi campeão brasileiro. Tá falando de 18 ou agora recente? 2018 ele assumiu o Flamengo. O Dorival também. Ele foi campeão brasileiro com o Vasco da Gama, fez o Vasco voltar à Série A. O Dorival fez um ótimo trabalho naquele Santos do Neymar, apesar da briga. Ele é um dos caras que começa aquele Santos do Neymar e vira uma era vencedora. O Dorival já tinha feito um bom trabalho no Flamengo. O Dorival é um técnico, quando chega no Flamengo, ele já... E depois também ele vai para o São Paulo e é campeão da Copa do Brasil. Ou seja, em 2 anos o Dorival ganhou título à beça aí. Então, assim... A primeira vez do Flamengo, ele sai do Flamengo numa confusão lá com o Diego Alves. Ele já era um jogador top. Ele já era um jogador top. Foi no fim de 18. Ele tinha feito um bom trabalho, aí eles contrataram o Jesus depois. Preparou o time para 2019. Exato. Olha aqui, ó, tá na tela aí o rei dos clássicos pelo Flamengo, Bruno Henrique. Olha aí os jogos, os gols. Porque a gente vai fazer uma comparação. Bota outra tela aí, depois a gente volta na do Bruno Henrique também. Porque quem vai duelar com o Bruno Henrique nessa decisão, nesses 2 jogos decisivos entre Vasco e Flamengo na semifinal, né? A gente tá botando os números do Pirata, do Verratti, 40 gols, 84 jogos, enfim, um monte de bons números do Verratti, que tem uma passagem, já dá para dizer, uma passagem muito positiva e marcante pelo Vasco. Chegou no ano passado, né? No início do ano passado. 2023. 23 meio ainda? de 2023. Meio de 23. Então vai completar 2 anos agora no meio do ano. Verratti ou Bruno Henrique? Quem está na melhor fase em Raíza Simplício? Essa discussão aí, já tô olhando, o Papa já disfarçou, já olhou ali pra baixo, não tá querendo Papa tá em olhar dúvida. muito, olha lá. Ele Deu uma disfarçada, ele não tá querendo escutar. Poupa tempo? Poupa tá tempo. Bruno Henrique é melhor a vida toda. Ele não tá querendo escutar eu falar, por isso que ele abaixou a cabeça. Pode falar, Raíza, vai, fala você. Mas o Verratti e Bruno Henrique, o Bruno Henrique, na minha opinião, é um excelente, né, acima da média como segundo atacante. Um dos melhores, se não o melhor segundo atacante do futebol brasileiro nos últimos anos. Mas acho o Verratti melhor como centroavante. Tá? Olha o dito isso aí. E acho que tá numa fase muito legal também o Verratti. O Bruno Henrique fez os 2 gols da final da Supercopa, mas nos últimos jogos, e ainda esse ano, ainda não vi o Bruno Henrique voando. Acho que essa posição, ele quebra um galho ali como centroavante, mas não é muito a dele, jogar de costas, fazer pivô, enfim. Eu acho que ele cabeceia até melhor quando ele tá lá no segundo pau lá, enfim. Então acho que ele sente falta de estar jogando mais ali pelo lado do que jogando ali como referência. Eu acho o Verratti melhor como centroavante. Acho o Bruno Henrique mais jogador, tá? De modo geral. Quem tá na melhor fase, Raíza? Melhor também. Mas acho que o momento do Verratti é melhor, tá? O momento do Verratti é melhor que o momento do Bruno Henrique. É isso aí, ó, cara do papo ali. Raíza! Mas o Bruno Henrique é decisivo e rei dos clássicos. O cara fez um gol de pênalti. Raíza. Um gol de pênalti também. Mas olha só, Pedrosa, cuidado. Não. Elogia não. Seja sensata. Por quê? Fala, Raíza. Por quê? Olha os números ali, cara. Quando a gente fez aquele cara a cara lá da final da Supercopa, quando a gente fez aquele cara a cara lá, Igor Jesus e Bruno Henrique, deu o Igor Jesus, votei no Igor Jesus, o Bruno Henrique foi lá e fez o quê? Fez martelou. Os 2 gols, decidiu, martelou, rei dos clássicos, decisivo. Pode ser que ele faça isso de novo, hein? Ele gosta de jogo decisivo, especialmente clássico. Mas o Verratti é rei dos clássicos também. Já fez gol em todos os adversários. Não ganha, né? Tem 8 gols. Não ganha. Tem 8 gols em 15 clássicos. Gol no Flamengo, levou 6. Jogo sim, jogo não. Ele faz gol quando é clássico. É um jogador que hoje ele é o 6º maior artilheiro da história do Vasco no século XXI. Tem mais de meia participação em gol por jogo. Tá vendo aí? 40 gols e 84 jogos. Sendo que ele tem assistências também. É um jogador que hoje, sem dúvida alguma, entre os centroavantes do futebol brasileiro, eu não vou nem falar o melhor. Ele está entre os 3 mais efetivos. O Verratti é um monstro de jogador. E o contexto dentro do futebol, ele é muito importante. O time que o Verratti tem ao lado é completamente diferente do time que o Bruno Henrique tem ao lado. O Bruno Henrique tem o Arrascaeta, tem o Cebolinha, tem o Plata, tem o Michael, enfim, tem vários e vários jogadores que eu poderia citar aqui em melhor companhia do que o Verratti. Então, o que o Verratti faz para o
Vasco, na minha humilde visão, é mais importante do que o Bruno Henrique faz pro Flamengo. Se você tira o Bruno Henrique do Flamengo, você coloca qualquer outro jogador ali, o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo. Se você tira o Verratti do Vasco, o time praticamente acaba. O time praticamente não consegue fazer gol. Então, assim, eu acho que o Bruno Henrique é um jogador muito melhor do que o Verratti em todos os outros aspectos. No quesito fazer gol, não dá pro Bruno Henrique. Fala, Papa, pode falar você. Não, eu acho que o Bruno Henrique é melhor em todos os aspectos. Todos. Ele é superior em todos os aspectos. Cabeçada, ele é melhor finalizador? Ele finaliza melhor do que... O Bruno Henrique é muito bom. É melhor cabeceador do que o Verratti. Inclusive fez gol no Vasco já de cabeça. Ô, Papa, você pode pegar... Você não vai conseguir achar no mundo 5 jogadores que cabeceiam melhor que o Verratti. Opa! No mundo! Não, pera aí. No mundo! Não acha, não acha. A técnica de cabeceio do Verratti é impressionante. Ele faz a bola morta virar gol. Ele faz o lançamento que você acha que não vai acontecer o gol, ele vai lá e faz gol. Então, cabeceador, o Bruno Henrique é melhor que o Verratti em tudo. Cara, tudo bem, você é apaixonado pelo Verratti. Não é, aí é brigar com a imagem. O Bruno Henrique é mais veloz, o Bruno Henrique é mais técnico, o Bruno Henrique bate melhor de fora da área. Tempo, é Bruno Henrique fácil, se vocês quiserem votar nos outros, vocês votem à vontade. Cabeceando não dá. Bruno Henrique é muito melhor e vou dizer mais, hein, se o Gabigol é o que é, conseguiu o que conseguiu, agradece a Bruno Henrique e a Arrascaeta. E o Bruno Henrique tá acima deles todos. Que é isso, meu filho? É o maior ídolo do Flamengo. Vocês querem a voz da imparcialidade? É o melhor jogador do Flamengo dos últimos 6 anos e não há sombra de dúvida. Vocês querem a voz da imparcialidade? É o verdadeiro ídolo da torcida do Flamengo. O Bruno Henrique, a gente tá falando do Verratti cabeceador, eu concordo com o Pedrosa, é um baita cabeceador, é ele, o Lelê e mais uns 3 no mundo. O Pedrosa gosta da cabeçada do Verratti. Não. Ele gosta. Eu gosto dele cabeceando a bola pro gol. Sério, o Bruno Henrique ele tem uma impulsão inacreditável. Ele também é um excelente cabeceador. Ele cabeceia de longe, né? Não é aquela bola, não é aquela chance clara de gol. O cara cruza a bola, no quinto andar ele voa. O Verratti também voa. Dito isso... Nação flamenguista, pegou fogo a discussão aí, né? Vamos deixar aqui nossa opinião e debater também sobre esses dois assuntos aí, né? Sobre a questão dos direitos de transmissões, que a gente sempre fala aqui, o Flamengo aí brigando com a Libra, e a questão aí do duelo, né? Verratti e Bruno Henrique, né? Vamos começar aí pelos direitos de transmissão. Primeiro, quando Rodolfo Landim abriu mão de valores absurdos, né? Quase 100 milhões, né? Segundo a justificativa, era para deixar um futebol brasileiro mais igual. Deixar um futebol brasileiro mais nivelado, né? Porque a Leila Pereira esperneou, gritou de um lado, gritou do outro e queria ganhar do mesmo tanto do Flamengo. Mas eu vejo assim, você entrega o que o Flamengo entrega numa transmissão para ganhar o mesmo tanto? É simples, pessoal, a pergunta. Volto a dizer sempre, né? Alexandre Matos trabalhava no Palmeiras e recebeu uma missão, né? Acho que eu sempre conto aqui. Qual era a missão? Adidas patrocinava o Palmeiras, patrocinava o Flamengo. O Palmeiras foi campeão de tudo e ele tinha essa missão de chegar próximo dos valores do Flamengo, né? Patrocínio, material esportivo, né? Lá foi ele, né? Chegando lá, ele disse que o Palmeiras tinha sido campeão, né, Libertadores, Copa do Brasil, acho, na época. O diretor da Adidas deu parabéns. Inclusive, deu parabéns porque ele tinha batido recorde de venda de camisa, né? Alexandre Matos achou que aquilo era o ponto crucial para ele pedir aumento, né? Inclusive, falando sobre esse assunto, quero aqui chegar aos valores próximos do Flamengo, né? E o diretor da Adidas jogou a cartada na cara dele, né? Vocês bateram o recorde de venda de camisa. Venderam 600 mil camisas. O Flamengo não ganhou nada. Vendeu 2 bilhões. Aí Alexandre Matos disse que saiu com a cara dentro das pernas, né? Como é que você vai pedir igualdade quando os seus números não condiz com aquilo que você quer? É a mesma coisa de direito de transmissões, pessoal. Mesma coisa. Mesma coisa. Tem muita Leila aí, né? Queria que o Flamengo, Palmeiras ganhasse. Mesma coisa. Inclusive o Flamengo abriu mão de 100 milhões, né? Pergunta que fica. Uma transmissão de Palmeiras e uma transmissão do Flamengo. Quem é que tem mais audiência? A sua pergunta. Né? Vamos lá. Vamos só dar alguns números.
Torcida do Flamengo, 48 milhões. Próximo dos 50. Palmeiras, talvez tenha 7 ou 8 milhões. Só que ainda tem um que aí no meio, né? E além dos 50 milhões do Flamengo, tem a torcida que não gosta do Flamengo, que vai assistir para secar. A audiência. A do Palmeiras não vai. Torcida do Santos, torcida do São Paulo. Tô botando só os rivais. Torcida do Corinthians não vai assistir jogo do Palmeiras para secar, não vai. Já a do Palmeiras, do Santos, do Botafogo, do Vasco, São Paulo, Palmeiras, todas vão assistir o jogo do Flamengo para secar. Outro ponto. Quem é que leva mais público aos estádios? Do Palmeiras ou do Flamengo? A do Flamengo, né, pessoal? Então, pessoal, acho que isso aí é uma discussão. Não existe. Não tem comparação. Não tem comparação. E Rodolfo Landim fez isso, né? Abrindo mão aí de 100 milhões. Para mim, o Flamengo tem que ganhar mais, sim. Porque tem mais audiência, tem mais publicidade. As publicidades vão querer anunciar onde tem mais audiência, onde tem mais público. Isso aí tá na cara, né? Sobre a questão aí de Bruno Henrique e Ferretti. Pessoal, não tem nem comparação. Bruno Henrique ganhou o que ganhou. O Ferretti ganhou o quê? Nada. Não, mas o time que ele joga não favorece. Ok, eu até concordo, mas querer comparar Bruno Henrique com Ferretti não tem nem comparação. Não é porque ele cabeceia bem, não. Eu não quero um jogador só para cabecear no meu time. Eu quero um jogador para participar, veloz, rápido, definidor, que ajuda o grupo, não só para cabecear. Então, é uma discussão que eu não vou nem compridar muita conversa, que para mim não existe Ferretti e Bruno Henrique. Bruno Henrique está anos luzes na frente. Você, o que é que você acha aí sobre esses dois temas? Direito de transmissões e essa dupla aí, quem é melhor? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.